exatamente o conceito do Gilgul. Porque quando nós olhamos nos versículos, no sentido simples da palavra, nós não encontramos nada sobre Gilgulim. E vimos que o conceito Gilgul não era algo que todos os sábios sempre acreditaram. O próprio mestre Reb Saadia Gaon, mais ou menos 1200 anos atrás, ele foi muito contra a ideia do Gilgulim de reencarnações. Achou que isso não pertence à nossa religião. Vimos as discussões na semana passada, vimos provas e falamos sobre Gilgulim de uma forma geral. Hoje, após que vocês tiveram uma semana de lição de casa, a maioria de vocês com certeza chegaram numa conclusão. Qual que é a Gilgul de vocês? Alguém já descobriu? Não. Todo mundo se lembra do Gilgul passado? Acho que não. Sei lá. Eu acho que pode ser que você tenha alguns indícios, algumas coisas que te fazem pensar, mas ter uma certeza? Não. Apesar que as experiências que o Rabino parece que tem quase certezas de algumas pessoas. Tá bom. Hoje vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre esse conceito de Gilgul. Hoje nossa aula vai ser intensa, porque eu não tenho como facilitar o assunto. Ou seja, não vão ser aquelas histórias. Nós vamos estudar o assunto Gilgul de uma forma bem profunda, para entender o que é o Gilgul e entender o que devemos acreditar e o que nós não devemos acreditar. Para uma vez para sempre tirar, vamos chamar aquele tabu. Chama tabu aqui, aquele. E em volta de Gilgul, obviamente, tem muitas loucuras também que as pessoas já colocaram. Pegar uma carona, já que tem Gilgul, de book, se usa o conceito muito, mas sem entender exatamente o que é. A nossa aula de hoje vai ser para entender melhor o conceito do Gilgul reencarnação, quando que isso é aplicado e de que forma que está aplicado, o que devemos esperar de nós para entender os nossos Gilgulim também. Vamos começar o seguinte. A fonte principal que nos ensina sobre Gilgulim é um livro de 500 anos atrás, chamado Sha'ar HaGilgulim, O Portão das Reencarnações. É uma obra do Arizal. É uma obra profunda, que nos explica exatamente o que é o Gilgulim, o que são reencarnações. Até esse livro era totalmente tradição que uma geração passou para outra, mas sem esclarecimento e sem conhecimento no assunto. Somente a partir deste livro, chamado Sha'ar HaGilgulim, O Portão das Reencarnações, que o assunto começou a ficar mais claro e mais acessível para todo mundo. Hoje nós vamos estudar vários trechos desse livro. Vamos tentar ficar mais próximo para o original, oferecer menos explicações e mais traduções. Assim cada um de nós vai poder pegar isso aqui do original. Mas precisamos algumas prefácios para entender melhor o livro que está na nossa frente. Já vimos isso aqui durante a semana passada, que cada alma possui 5 nomes. Alguns de vocês me ajudaram quando eu falei os nomes, alguns até falaram os nomes quais que são. É, indo de baixo para cima, Nefesh. O que é Nefesh? Como se traduz Nefesh? Alma. O que é Ruach? Alma, espírito, alma. Neshama. Alma. Ou seja, a alma possui esses 3 nomes, Nefesh, Ruach, Neshama. Quando olhamos nos livros sagrados, esses 3 nomes, eles se juntam para formar uma palavra que se chama Naran. Naran é Nun, Resh, Nun. Nun, Resh, Nun significa Nefesh, Ruach, Neshama. Depois tem mais 2 nomes. Chaya, que é vida. Yehidah. Como que vamos traduzir a palavra Yehidah? Yahid é único. Yehidah, única. A alma única.
São 5 nomes para a alma. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. Nós vamos estudar hoje que Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah, esses 5 nomes, são 5 manifestações da alma. 5 vezes como que a alma se expressa quando a alma se reveste dentro de um corpo. Por exemplo, quem entende? O corpo que entende ou a alma que entende? Ou a pessoa que entende? A pessoa. Quem que é a pessoa? A alma junto ao corpo, quando usa o cérebro, entende, nós chamamos a alma com o nome Neshama. Neshama é ligado principalmente com as faculdades intelectuais. Ruach, sentimentos e emoções. Nefesh, mais com o mundo prático. Falar ou fazer, principalmente fazer. Isso é um exemplo que nós vamos se aprofundar bastante sobre esses conceitos hoje. Nefesh é o mais prático, o mais próximo para o mundo. Ruach é um pouco afastado, sentimentos, emoções. Neshama, mais faculdades intelectuais. Naran, isso é Nefesh, Ruach, Neshama. Nós vamos ver que é equivalente com nossos 5 níveis, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah, também Deus possui também 5 grupos, que normalmente são chamados Sefirot, ou atributos, ou vários outros nomes, que também se dividem nesses 5 grupos, que são equivalentes como Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah, mas com outros nomes. Hoje nós não vamos se dedicar tanto para os nomes, porque para fazer isso aqui, o certo seria para ter aqui aqueles data show, que já que nós não temos, por isso nós não vamos se dedicar para os nomes e vamos deixar para uma outra oportunidade, mas vamos pegar mais o conceito. Além dos 5 manifestações que nós possuímos, que são equivalentes como os mesmos 5 como Deus também possui, já que nós fomos criados na imagem do Deus, existem também vários mundos superiores com nomes diferentes que provavelmente vocês já ouviram falar. Começando com o nosso mundo, que se chama o mundo de Asiya, o mundo de ação. Acima do nosso mundo tem um mundo que se chama Yetzirah, o mundo de formação. Acima disso aqui é o mundo da Briá, que se chama o mundo da criação. Depois tem o mundo da Atzilut, que se chama o mundo da emanação. Acima disso aqui é o mundo de Keter, que se chama coroa. Ou seja, nós vamos hoje tratar principalmente dos 4 mundos mais próximos a nós, que também formam o acróstico do Abiyah. Abiyah significa Atzilut, Briá, Yetzirah, Asiya. Emanação, criação, formação e ação. E dentro de cada um desses mundos, existem os 5 conceitos equivalentes como Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. Quantos que nós temos até agora? Temos 4 mundos e cada mundo possui 5 níveis. 20. Certo? Somos todo mundo de acordo? Ou seja, vamos pegar o nosso mundo, que é o mundo da Asiya, o mundo da ação, possui Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yechidah. O mundo acima, Yetzirah, também possui os mesmos 5. Ou seja, temos um total de 20. Cada um desses 20 se subdivide em mais 5. Ou seja, no total nós devemos pensar que existe, vamos pegar o último nível que é mais próximo a nós, se chama Nefesh de Nefesh da Asiya. Nosso é Nefesh, não somente nosso mundo é o mundo da Asiya, o mundo da ação. Nós somos o último nível que é o Nefesh, e dentro desse grupo, mais uma vez, vamos dizer Nefesh, que é o mais básico que tem. Até agora, somos todo mundo junto ou não? Porque logo, logo vamos se perder. Ok. Qual que é o objetivo? O objetivo é descer uma alma para nosso mundo. É uma alma nova, 0 quilômetro. Virgem. Alma virgem, nunca pecou. Nem sabe o que é pecado. Conhece? Uma alma divina. Desce para nosso mundo. Ela tem como objetivo cuidar do Nefesh dela, do Ruach dela, do Neshama dela e todos os níveis que nós vimos. Ela tem que aperfeiçoar
os 20 níveis que existem no Nefesh. O Nefesh de cada mundo e com todas as suas subdivisões. Ela tem que ter um Nefesh impecável. Quando termina com o trabalho chamado Nefesh, e se fez tudo certo, ela começa a trabalhar o Ruach, o Espírito. Não é um trabalho fácil. Se conseguiu, são 20 etapas, e cada uma outra tarefa, uma outra finalidade, um outro objetivo, e não é fácil. Entra no nível chamado Neshama. Se conseguiu esses 3, ganha uma diploma e continua. A maioria de nós não consegue. A gente começa a trabalhar o Nefesh, que o certo, segundo a Kabbalah, é quando a pessoa faz Bar Mitzvah 13 anos, o Nefesh deveria ser resolvido. Naquela hora a pessoa já tem que ter comportamento perfeito. Depois começa a ter 20, 25, o trabalho Ruach. Depois, chamar, mas nós não conseguimos. Muitas vezes até a gente consegue um pouco, depois tem uma caída para trás que é pior ainda. No fim, chegamos no segundo andar e a contabilidade nos enfrenta com uma ficha bem detalhada e fala: olha, senhor, senta aqui. Você sabe qual que foi a tua missão, a tua finalidade? Olha, você conseguiu 5% daquilo que você deveria. E isso é ainda te dando uma nota assim, não que você exatamente merece, sendo bondoso contigo. E a alma se assusta. E a alma pede uma segunda chance, não tem como consertar. Tudo bem. A pessoa desce. Quem desce? A alma desce dentro de um outro corpo para continuar uma outra parte do Nefesh que ela não fez, uma outra parte do Ruach, assim diante. Pode ser que a matriz da alma depois se subdividiu em 20 corpos. Mas cada corpo tem a sua parte que resolveu. Isso é basicamente o conceito do Gilgul conforme o Arizal. Arizal é o livro que eu estou usando aqui. Ou seja, já que nós temos vários níveis dentro da nossa alma, poucos de nós conseguimos resolver toda a nossa missão e todos os níveis da nossa alma. E muitas vezes até a gente consegue, mas tem uma caída para trás, onde que a pessoa tem que voltar. Por isso, tendo uma segunda chance, conseguimos consertar aquilo que nós começamos para dar continuidade. Muitas vezes, durante o nosso caminho, a gente percebe que o trabalho não está indo fácil. Precisamos da ajuda. Essa ajuda, se a gente merece, é o que se chama Ibur, onde que entra uma outra alma para nos ajudar. Quem ganha é a alma que desce, ou a nossa alma que precisa, logo vamos entender isso melhor. Por que vamos entender isso melhor? Porque parte do nosso estudo de hoje é que o Arizal foi muito bondoso com nós. E ele montou um esquema interessante. Ele pegou Adam Arishon, é o primeiro homem, e ele mostrou exatamente o que aconteceu com a sua alma, para onde que foram os Gilgulim dele, as reencarnações dele, quem eram as pessoas que receberam parte da sua alma, como que eles desenvolveram a sua alma durante o decorrer de muitos anos. Quem recebeu o Nefesh, quem recebeu o Ruach, quem recebeu o Neshama. E ele prova isso aqui com várias histórias. Ele monta esquema que se nós vamos usar Adam Arishon como exemplo, vai ser mais fácil para nós entender o que vai acontecer com nós, ou seja, que se seguimos o mesmo padrão, a mesma ideia. Por isso, o que logo vamos fazer agora, apesar que isso aqui é um estudo difícil, porque tem que conhecer bem o Chumash, a Bíblia, para poder entender a maioria das histórias que nós vamos mencionar.
Mas é importante só, mesmo se alguns de vocês não conhecem bem todos os detalhes que tem, mas vamos pegar isso aqui apenas como um exemplo. E através desse exemplo, nós vamos poder entender como que a alma muda de posição de Nefesh para Ruach, para nos chamar quem recebeu o Nefesh, e porque justo tal pessoa recebeu, não, outra pessoa, e qual que é a ligação entre as pessoas. O mapa que ele nos apresenta é algo fenomenal. Ok, até aqui deu para entender ou não? Yes? So we're going. Agora vamos começar. Eu vou praticamente ler desse livro. Sim. Seria cada corpo recebeu um nível daquela mesma matriz da alma? Sim. Agora vamos ver isso aqui na prática. Ou seja, vamos pegar um exemplo. Ok, para aqueles que entraram agora respeitando o trânsito de São Paulo, o que nós vamos fazer agora? Não tem problema. O que vamos fazer agora? Vamos começar desde o Adam Harishon, desde o primeiro homem, e usar ele como exemplo para reencarnações e ver exatamente o que aconteceu com sua alma. Nós sabemos que Adam Harishon, o primeiro homem, criado diretamente de Deus, a sua alma era uma alma perfeita. Representa a perfeição. Mas sabemos que o primeiro homem também pecou. O pecado da árvore, como que é chamado aqui em português? Árvore de conhecimento. Obviamente, Adam Harishon, que ele sempre culpou a sua esposa, que era mais fácil, mas Deus não aceitou, e ele foi castigado. Na linguagem da Kabbalah, isto significa que Adam Harishon, ele teve, que nós vimos antes, vários níveis da alma, ele tinha várias manifestações da alma, baseado sobre tudo aquilo que nós vimos, Nefesh, Ruach, Neshama. Na linguagem da Kabbalah, o que aconteceu naquele momento do pecado? Tiraram dele o Nefesh, Ruach e Neshama do mundo da Tzilut. São esses três níveis que foram tirados dele. Nós não vamos agora entrar para entender exatamente o que significa, mas não importa tanto para nós. Ou seja, falaram para Adam Harishon, você pecou, você manchou a tua alma, por isso os três níveis, chamados Nefesh, Ruach e Neshama, que correspondem com o mundo da Tzilut, isso Deus retirou dele. Agora, isso retirou dele e isso vai entrar em Gilgulim. O Nefesh dele vai para algum lugar, o Ruach dele vai para algum lugar e a Neshama de Adam Harishon vai para um outro lugar, e cada um, na Bíblia, na Chumash, vai desenvolver um outro trabalho para tentar consertar e elevar a alma da Adam Harishon. Vamos começar o que aconteceu com o Nefesh da Adam Harishon. O Nefesh dele foi para uma pessoa que se chama Hanoch. Esse Hanoch, ele era um tataraneto do Adam Harishon, o neto do seu neto. No Chumash está escrito que Hanoch era uma pessoa grande. Depois, um certo dia, o Deus viu que ele não está se adaptando para esse mundo. E ele foi chamado, usando as palavras do Chumash, Ve'einenu. Não é mais aqui no nosso mundo. Que lakach oto Elokim, que Deus tirou ele do nosso mundo. Esse Hanoch foi quem recebeu o Nefesh, o nível mais baixo da alma do Adam Harishon. Ele recebeu essa alma, desenvolveu um trabalho, mas não terminou. Ainda faltou muito. Ou seja, o Nefesh da Adam Harishon, o Nefesh do primeiro homem, foi danificado através do seu pecado,
que mesmo descendo num Gilgul, uma reencarnação, entrando no Senhor Hanoch, ele não conseguiu terminar o trabalho. Mas já que ele era uma pessoa tzadik, uma pessoa justa, quando ele subiu, após de terminar a sua vida, a vida dele continuou como um anjo que se chama Matatron. Tem um anjo que se chama Matatron. Esse anjo é responsável sobre os 70 nações. Tem 70 sarim, vamos chamar eles ministros, que em cima desses 70 ministros tem que é o principal coordenador, esse anjo Matatron, que isso foi uma continuação da vida do Hanoch. Logo vamos entender por que isso é importante para nós. Mas agora já temos Adam Arishon como seu Nefesh, um Nefesh complicado, danificado através do pecado, que precisa ser consertado. Esse Nefesh desceu para Hanoch, seu tataraneto. O trabalho também não foi completado. Hanoch virou um anjo, virou Matatron, e a alma ainda tem que descer mais uma vez. Quem que era a próxima pessoa que recebeu a alma da Adam Arishon? Yosef HaTzadik. José no Egito, ele recebeu, segundo Arizal, a alma da Adam Arishon, que passou via Hanoch e continuou com ele. Agora, filho de Jacob. Também Nefesh. Tudo é Nefesh. Nós somos somente no Nefesh. Nós não chegamos dentro do Ruach Neshama. Agora, como que ele entende isso aqui? O Arizal começa a explicar. É conhecido, assim está escrito no Talmud, no Medrash, que Yosef HaTzadik, à noite, antes dele precisar se encontrar com o faraó, veio o anjo Gabriel e lhe ensinou 70 línguas. Já ouviu falar dessa história? Agora, quem que veio lhe ensinar é o Matatron. Já que Matatron era o ministro dos 70 nações, agora, em vez de pensar, segundo a Arizal, que Matatron lhe deu uma aula particular e durante uma noite, de repente, ele aprendeu 70 línguas, isso é difícil para entender, segundo a ótica do Arizal, a alma do Matatron entrou no Ibur do Yosef HaTzadik. E já que essa alma é uma alma que conhece 70 línguas, o Yosef HaTzadik não precisava fazer nunca nenhum trabalho a mais, se acordou com alguém dentro dele que conhece as línguas e tudo é resolvido. Sobre Yosef HaTzadik está escrito que ele era um homem muito bonito. Adam Arishon, diz o Talmud, também era um homem bonito. Ou seja, através de vários versículos, que nós não vamos entrar agora, porque foge um pouco do nosso assunto, dá para ver o seguinte: temos Adam Arishon, primeiro homem, pecou, tiraram o nefesh dele, tiraram o Ruach Neshama também, mas o Ruach Neshama vamos ver daqui a pouco, tiraram o nefesh dele, pegaram o nefesh dele, mandaram a primeira coisa para Hanoch, esse Hanoch virou Matatron, virou anjo, depois foi para Yosef HaTzadik, e Yosef HaTzadik agora sabe os 70 línguas. Cada vez o trabalho foi mais e mais desenvolvido. Tem vários outros membros, que nós não vamos entrar agora, porque foge um pouco, ou seja, do nosso tempo que nós temos. Finalmente, na época de Rabbi Ishmael ben Elisha, Yom Kippur, falamos sobre os 10 martírios que morreram na mão do Adrianos. Eu acho que aqui não chama ele Adrianos. Como chama Adrianos? Que ele torturou os 10 maiores sadikim que nós tivemos. O Arizal fala que naquele tempo a alma foi para Elisha, foi para Rabbi Ishmael ben Elisha. E agora, obviamente, ele constrói isso aqui de uma forma mística. Ele diz o seguinte: qual que era a história desse Rabbi Ishmael ben Elisha? Naquele tempo, outro membro do Talmud, muito conhecido com o nome Rabbi Yeshua ben Hanania, fazia as suas viagens para Roma. Uma vez ele chegou em Roma e falaram para ele que tem muitas crianças, após a destruição do segundo Bet HaMikdash, que são presos em várias cadeias na cidade de Roma. Rabbi Yeshua ben Hanania falou: olha, eu quero ver se eu consigo encontrar alguns deles, e eu vou pagar dinheiro, eu vou levá-los de volta, vou redimir essas crianças, vou levá-los de volta para Eretz Israel. Mas como que ele poderia saber quem que é Yiddish e não? Ele
falou em voz alta um versículo que tem, se não me engano, no Tilim. Mi yiten, mi natan limshisa Yaakov. Quem deixou Yaakov ser tão destruído? E uma criança respondeu, por causa que eles não obedeceram, a segunda parte do versículo, por causa que eles não obedeceram as leis de Deus. Ele logo procurou a criança e encontrou Rabbi Ishmael ben Elisha, que depois, com o tempo, se tornou o Kohen Gadol tipo sumo sacerdote. De qualquer jeito, ele era uma criança muito bonita. E quando chegou a época de Adrianos, boa noite. O Adrianos falou o seguinte: desde a época da venda de Yosef, ninguém vingou aquele crime de vender o próprio irmão, e eu quero que vocês paguem o preço. Ele pegou esse Rabbi Ishmael, filho do Elisha, e quis matar ele. Mas essas palavras que eu vou falar agora são palavras que nós rezamos no próprio dia do Yom Kippur. A filha de Rabbi Ishmael não aguentou, vendo o pai sendo morto, e ele falou para quem que é responsável para fazer esse crime de matar o pai, falou para ele: você não sabe, uma pessoa tão bonita que nem meu pai vai perder a vida sem culpa nenhuma. Ou seja, falou muito da beleza dele. Aquele cara, um assassino, falou: olha, você está muito preocupado da beleza do teu pai, isso que está te incomodando nessa hora. Eu vou tirar a pele de seu rosto por inteiro para você poder guardar. E quando chegou no lugar do Tefilin, Rabbi Ishmael gritou a palavra do Shema Israel, e isso foi o fim da sua vida. Ou seja, ele foi torturado de uma forma terrível. Isso são palavras que nós falamos Yom Kippur. Diz o Arizal, o que aconteceu aqui? Deus falou para o primeiro homem: no dia que você vai comer da fruta proibida, você vai morrer nesse dia. Mas não aconteceu. Ele viveu muito após aquele dia. Ou seja, aquilo que Deus falou ficou in hold. Quando foi para Hanoch, que nós já vimos, ele contou a sua vida, Yosef, finalmente, quando chegou na época do Ishmael ben Elisha, se resolveu aquele assunto que Deus falou no início: você vai morrer. Vai morrer uma vida não comum e não normal. Ou seja, isso foi, na linguagem do Kabbalah, o tikkun, o conserto, o término da história do Adam Arishon. Seguindo a ideia que Elisha, que esse Ishmael ben Elisha também foi um Gilgul da Adam Arishon. Naquele momento, o nefesh da Adam Arishon foi resolvido. Obviamente, ele prova isso aqui através de vários versículos que nós não vamos entrar agora, porque vamos deixar todo mundo aqui com informação demais. Ou seja, nefesh do Adam Arishon foi para Hanoch, do Hanoch foi para Metatron, para o anjo, e depois foi para Yosef HaTzadik, e depois foi para Rabbi Ishmael, que terminou todo o birur, todo o conserto, toda a elevação da alma do Adam Arishon. Obviamente, é um assunto que devemos acreditar, porque provar isso aqui, como vamos dizer, de uma forma científica, não tem como. Mas quem entende no assunto aqui, entende qual que foi o papel de cada um, entende qual que foi a ligação das almas, consegue enxergar isso aqui. Ou seja, podemos entender após que foi dado para nós, mas ninguém sozinho consegue, vamos dizer, inventar um assunto assim. Agora vamos para o Ruach. O Ruach do Adam Arishon foi para Eliyahu Hanavi. Agora, Eliyahu Hanavi também é alguém que entrou no Gan Eden, no paraíso, como o corpo dele. Encontramos raros casos, aliás, encontramos 3 casos de pessoas que subiram no Gan Eden, no paraíso, junto com seu corpo, com toda a embalagem. Um deles é o próprio Hanoch, que nós já vimos. Outro é Eliyahu Hanavi. Não tem nenhum lugar onde que tem
o lugar onde ele foi sepultado. Ele subiu com seu corpo para Gan Eden. E depois tem mais no Talmud, Rabbi Yeshua ben Levi, que também subiu no Gan Eden com seu corpo. Sobre esse Rabbi Yeshua ben Levi, o Talmud conta que uma vez o Malach HaMavet, o anjo da morte, veio falar com ele, veio fazer uma visita para ele. Rabbi Yeshua ben Levi falou: veja, calma, amigo, não precisa ter pressa. Vamos devagar, nós vamos fazer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, me mostra como que está lá a situação no Gan Eden, no paraíso. Antes de eu me despedir desse mundo, quero ter uma visão como que é. O anjo da morte gostou da ideia, levou ele, e ele viu que tem uma parede muito grande. Levantou ele até em cima da parede, e quando Rabbi Yeshua ben Levi olhou para baixo, viu todo mundo sentado, porque no Gan Eden, no paraíso, tem grandes yeshivot. Tem uma grande yeshiva onde todo mundo estuda. Quando Rabbi Yeshua ben Levi viu a yeshiva, ele pulou dentro e falou: não sai daqui. O anjo me falou: mas como você vai ficar lá com o corpo? Já que ele era uma pessoa tão elevada, ele deu um jeitinho, e isso foi a história. Agora, obviamente, aqui tem muito metáfora, não vamos saber explicar isso aqui de uma forma mais prática, porque... Mas, de qualquer jeito, Eliyahu Hanavi é quem ganhou o Ruach do Adam Arishon. E depois, de novo, o Ruach foi para um, foi para outro, mas nós vamos entrar nisso aqui, vamos apenas deixar isso de uma forma mais geral. Agora, Eliyahu Hanavi, todos nós conhecemos. Só que aqui devemos entrar no Ruach da Adam Arishon e explicar um pouco melhor qual que foi o trajetório da sua alma. Adam Arishon teve 3 filhos: Caim, Abel, assim fala aqui, não fala Abel aqui, Abel, e um terceiro filho que se chama Shet. Esse Hevel não teve um fim feliz. Na Torá está escrito um certo dia, o Caim e Hevel saíram no campo e discutiram. De repente, o Caim se levantou e matou 25% do mundo de uma vez. Apenas 4 pessoas, ou 6 pessoas, se tinha mulheres também. Se ele matou um, acabou com 25% do mundo de uma vez. Mas quando olhamos na Torá, está escrito: saíram do campo, vayomer Caim el Hevel. O Caim falou alguma coisa para Hevel, mas está escrito o que ele falou. Está escrito que ele falou e logo em seguida matou ele. Obviamente, ele teve alguma reclamação, porque a história do Caim e Hevel começa que ambos trouxeram para Hashem tipo de um presente, uma oferenda. O Caim, Deus não deu atenção, e do Abel, Deus aceitou. Provavelmente o Caim falou para Abel: veja bem, se eu trouxe um tipo de uma oferenda para Hashem, por que você foi trazer algo melhor? Você não deveria trazer nada melhor, porque trazendo melhor, o meu ficou pior. Melhor torna aquilo que eu fiz pior. Ou seja, você iniciou o que nós chamamos hoje competition. Já que você iniciou competition, você estragou o mundo com isso, eu vou te matar, e terminou mal. Em seguida, Adam Arishon teve, primeiro homem, teve mais um filho. E esse filho se chama Shet. E esse Shet, segundo a Kabbalah, ganhou a alma do Hevel. Isso é a primeira reencarnação que tem. Além do Adam Arishon, com aquilo que nós vimos do Nefesh dele, também, quando se fala agora sobre o Hevel, o Abel, ele passou para Shet. Mas depois, a alma do Hevel foi para Noach. E nós vamos ver de novo todo o trajetório que tem da alma dele, que foi para um, foi para outra. E no fim, tem 3 pessoas que receberam essa alma do Hevel. Começa com Lavan. Todo mundo conhece o Labão? A gente chama Labão. E do Labão,
foi para alguém que se chama Naval, no fim, depois foi para Bilam, uma história inteira onde que foi. E assim, cada vez, eu não quero cansar com vocês com os mínimos detalhes, assim foi com Nefesh, Ruach, Neshama dele, que cada vez foi para um outro degrau, desceu mais um nível, até que desenvolveu, até chega num certo ponto, onde, como já vimos, onde que Deus fala, chega, essa alma já fez seu máximo, e terminou, e agora nós temos um grupo de almas que se juntam, que alguns pertencem ao grupo do Nefesh, alguns pertencem ao grupo do Ruach, alguns pertencem ao grupo do Neshama, e através de todas essas almas, se juntam ao concerto, ao tikkun final daquele grupo, e o assunto está encerrado, depois tudo isso está marcado no arquivo, e tudo está registrado, quem que são as almas, o que aconteceu com essas almas. Olha, para nós, é difícil entender bem esse conceito. Nesse livro que está na minha frente, provavelmente deve ter os 1000 nomes, se não mais, de vários membros do Talmud, dizendo quem que era o Gilgul de quem, e quem era um Ibur do quem, qual alma veio juntar qualquer outra alma, e como que essas almas se combinam, qual que é a combinação entre essas almas, por quê? O Talmud conta uma história. E dessa história do Talmud nos ilumina um pouco para entender sobre a comunicação das almas, como que isso funciona. O Talmud relata uma história e cabe a nós agora decifrar essa história. O Talmud conta que houve um homem que antes do Rosh Hashanah ele ganhou um pouco de dinheiro. E indo para casa, alguém chegou para ele e falou, olha, eu não tenho como quer fazer o Chag, como quer fazer o Yontef, eu não tenho dinheiro. Nosso amigo se sentiu muito mal, entregou todo o dinheiro que ele tinha para outra pessoa. Mas quando ele voltou para casa, ele recebeu aquele Moshe Berach. Todo mundo sabe o que é Moshe Berach? Aquela bronca da sua própria esposa. Falou, não estou te entendendo. Você ganhou um pouco de dinheiro, você pega o pouco que você ganhou, você entrega para uma outra pessoa. E nós vamos viver de quê? Falou, faz tua mala e vai procurar outro lugar. Não dá para viver com uma pessoa que nem você, uma pessoa que não tem noção. Ele ficou sem jeito e decidiu que ele tem que dormir no cemitério. Assim conta o Talmud. Ele foi dormir no cemitério e ele está ouvindo Shtei Ruchot, 2 espíritos, conversando entre eles. Você já ouviu falar essa história? Já? Uma parte da história conhecemos. Uma parte do Moshe Berach conhecemos. Tá bom. Ele ouviu 2 espíritos falando um com o outro. Um fala para o outro, veja bem, hoje à noite é Rosh Hashanah. As pessoas rezam, pedem para Hashem. Eu acho que vamos sair daqui, vamos andar um pouco entre as pessoas e vamos captar o que está acontecendo no mundo. Outra alma responde, eu gostaria de te acompanhar, mas não posso, porque eu fui sepultado com mortalhas muito, muito feios. Naquele tempo não tinha Hever Kadisha que nem hoje, que todo mundo usa igual. Naquele tempo era diferente. As mortalhas que deram para mim, que minha mãe me deu, mandou para mim, é uma alma jovem que faleceu, é tão feio que eu não consigo sair daqui. O outro falou, desse jeito, eu vou sozinho. E eu volto daqui a pouco. Demorou algum tempo, ela voltou e falou, olha, o assunto é o seguinte, esse ano, quem que vai arar e semear no primeiro quarto do ano, vai perder tudo. Quem que vai postergar, vai semear, arar, fazer tudo mais tarde, vai se dar muito bem. Isso que eu captei é uma informação importante. Ele ouviu essa informação, e depois no próximo dia ele voltou para casa e falou, olha, eu acho que valeu a pena. Me mandaram embora, mas eu captei uma ideia importante, porque nós vamos se dar bem. Ele começa o conselho e se deu muito bem naquele ano. Eu não sei se ele vendeu o conselho para alguém, ou se ele mesmo, mas no fim se deu bem. No próximo ano, a mulher dele falou, veja bem, já que você se deu bem, vai mais uma vez dormir lá no cemitério. Ele foi,
E ele de novo ouviu os dois ruchot, chama eles os dois espíritos conversando, e essa vez falaram, voltaram de novo aquela alma falou, eu não posso sair daqui porque eu não estou bem vestido, como que vou sair como mortais estão feitos. No fim, de novo aquela alma foi e voltou a falar, esse ano é justo o contrário. Quem que vai semear logo vai se dar bem, quem que vai postergar isso depois vai se dar mal. Ele de novo voltou, de novo se deu bem. No fim, durante esse ano, houve uma conversa entre a esposa do nosso amigo que dorme no cemitério e a mãe daquela moça que foi sepultada com mortais não muito bonitos. E a conversa foi de tal forma que falou, olha, meu marido me falou que você não se comportou bem, olha como que mortais que você enterrou tua filha, que ela não consegue sair, ou seja, uma conversa meio maluca. Mas de qualquer jeito, quando ele voltou uma terceira vez, essa vez ele ouve como as almas falam para o outro. Nós vamos ter que cortar nossas conversas, porque tem pessoas nos ouvindo e eles estão usando essa informação de uma forma indevida. Inclusive, minha mãe foi muito envergonhada através dessas informações. Por isso, vamos parar essas conversas. Agora, como explicar essa história e o que significa, não sei. Cada um deve entender de uma outra forma. Mas, daqui, entendemos que almas se comunicam. Eles têm uma forma de se comunicar. O Baal HaTanya, autor do Tanya, ele usa a expressão das almas se comunicando, dizendo que eles têm uma outra linguagem. Não uma linguagem que nem se usa ABC ou Aleph, Beis, Gimel, Dalet, mas eles se comunicam de uma outra forma. E ele, esse homem nosso amigo, era capaz de captar essa comunicação. Mas de qualquer jeito, almas se comunicam. Esses grupos de almas, que eles se dedicam para um determinado trabalho, ou para consertar o Nefesh, ou para consertar o Ruach, ou para consertar o Neshama, eles fazem um trabalho, eles têm muito em comum, apesar que isso não contradiz aquilo que nós falamos na semana passada, que quando o Mashiach vai chegar, cada alma volta com aquela parte da alma que ela consertou. Ou seja, voltando para a nossa mapa original, se a alma desceu e cuidou do Nefesh, do nível inicial, Nefesh, terminou o trabalho do Nefesh, desce de novo a alma, mas dessa vez ela desce para captar o Ruach. E assim diante, cada vez para fazer um outro nível, até que complementa toda a ligação. Agora, isso, obviamente, quando o Mashiach vai chegar, cada parte da alma que fez um determinado serviço volta com aquele corpo que fez o serviço. Agora, para nós, isso fica um pouco difícil para entender como que essas almas se ligam, mas, obviamente, esse assunto de Gilgulim é mais que a gente não conhece do que conhece. Agora, eu não sei se o assunto ficou mais claro ou ficou menos claro. O que sim é importante para nós é saber o seguinte. Nós não podemos olhar numa alma como, que eu expliquei para vocês a semana passada, como algo que tem 5 metros e cada vez a gente corta um pouco do salame e manda uma parte para baixo. Não é assim. A alma é mais conceitual. Vamos pegar, agora, ela tem uma missão. A alma e a sua missão estão totalmente ligadas. Quando ela não cumpriu a missão, aquela parte que não foi cumprida, volta a ser cumprida. Se a gente pensa dessa forma, o assunto fica muito mais claro. Assunto já que nós falamos aqui, o assunto do Dibuk. No fim desse livro, o que é um Dibuk? Como se traduz um Dibuk aqui? Processão? Diabo, não? Aqui, esse livro, como que eu contei para vocês, eu vou evitar de explicar, porque é o que eu traduzi essa parte para vocês entenderem como antigamente isso é uma coisa assim muito comum. Esse livro foi feito